Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast para falar sobre engenharia estrutural, né? Quero já em princípio agradecer a todos vocês pela participação. Já estamos atingindo aí a 200 inscritos no canal, é muito legal, né? Começamos aí há praticamente 4 meses, já estamos com 200 inscritos, bastante visualização, isso é muito legal. Então eu já peço para vocês, desde então, né, entre daí, assistem esse podcast, dá um like aí, né, isso ajuda a impulsionar o canal, né, e sempre que vocês puderem, compartilhe o link, né, com seus amigos, seus colegas, para que possa ajudar a divulgar todo esse material, tá bom? Então vamos lá, pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre tensões tangenciais, solicitações tangenciais, tensões de cisalhamentos em vigas, né? A gente sabe que toda peça fletida tem 2 tipos de solicitações básicas, né? Solicitações tangenciais, devido ao esforço cortante, e solicitações normais devido ao momento fletor. Sobre o momento fletor nós já falamos, né? E agora nós vamos falar sobre as solicitações tangenciais, que são que é todo estudo que gera, né, que nos proporciona a dimensionar a armadura transversal, né? Ou seja, os estribos, sejam eles, né, perpendicular ao eixo da peça, sejam eles inclinados em relação ao eixo da peça, sabendo que, em geral, na maioria dos casos, a gente emprega, por praticidade, os estribos na posição perpendicular ao eixo da peça, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou fazer alguns comentários iniciais aqui, de onde veio todo esse conceito, para a gente poder chegar depois naquela equação da norma básica, onde a gente faz as verificações necessárias, tanto do concreto quanto da quantidade de armadura que a gente vai necessitar na minha viga, tá bom? Bom, pessoal, tudo começou, né? Esse estudo todo começou baseado lá nas teorias clássicas da resistência dos materiais, né? Onde a gente tem um diagrama parabólico para a tensão de desalinhamento e um diagrama linear para as tensões normais. Daí a gente já começa a perceber, né, que isso já não atende de forma completa o estudo das vigas. Por quê, pessoal? Porque o diagrama linear de tensões normais, vocês se lembram bem, ele é um comportamento apenas do estádio 1 do concreto. Lembrando que o conceito de estádio na peça de concreto armado fletida, né, é o comportamento da seção, das tensões, né, ao longo, conforme se aumenta o carregamento. Então, quando a gente tem uma distribuição linear de tensão normal para o concreto, significa que nós estamos no estádio 1, ou seja, um nível de tensão muito baixo, de tal maneira que ainda nem apareceu a primeira fissura. E isso não representa os casos reais das vigas de concreto armado, né? Então, por isso que houve a necessidade de fazer um estudo complementar, além daqueles das teorias clássicas da flexão, tá certo? Então, por isso que veio aí, então, os estudos, basicamente, a partir do início do século passado, século XX. Em 1906, dois grandes estudiosos, né, Ritter e Morse, o Morse, que reza a lenda, reza a história, era o discípulo do Ritter, né? E em 1906, enquanto o Ritter, na verdade, fazia todo o estudo teórico e tal, o Morse é aquele cara mais arrojado, o cara que foi para o laboratório, o pesquisador que foi para o laboratório, fez algumas análises experimentais, e em 1906 chegou numa situação de distribuição de armadura, tanto os estribos 90 graus, quanto barras horizontais de tração na forma de cavalete, que também ajuda, né, na resistência ao cisalhamento, fez um estudo e verificou algumas situações, né? E a partir dessas situações, ele observado na prática, ele percebeu que dava para poder idealizar a viga de concreto armado como se fosse uma treliça, conforme vocês podem ver nesse slide aí, né? Nesse slide está toda uma trelicinha bem definida, né? Então foi essa distribuição, foi esse entendimento que ele teve das observações práticas que ele realizou, tá certo? Então quais foram as observações que ele teve? Ele disse o seguinte: olha, eu vou considerar o banzo, uma treliça, na verdade, onde as treliças têm os banzos paralelos, aonde o banzo superior é formado por uma camada de concreto, o banzo inferior é idealizado como se fosse barras da armadura, enquanto as bielas de compressão, ou seja, aquela parcela de concreto formado entre duas fissuras, que foi definido como biela, trabalharia como diagonal comprimida, e os estribos verticais ou inclinados trabalhariam como os montantes dessa treliça.
tá certo? E dessa maneira, conforme você pode ver na figura, ficou idealizada o que se chamou por muitos anos, aí se chama até hoje, como treliça clássica de Morse. Ok? E tinha mais uma característica, toda essa treliça, ela era considerada como isostática, ou seja, todas as barras, né, articuladas em suas extremidades, e a treliça como um todo também isostática. Então essa, basicamente, foram as considerações feitas por Morse a partir das suas experiências em 1906. Né? A inclinação das bielas também foi caracterizada por ele com a inclinação de 45 graus. Então, com todas essas informações, foi definida então a treliça clássica de Morse. Bom, a partir daí, pessoal, dessas considerações, foram feitos estudos em cima disso, e os estudos foram caminhando até aí o final, na verdade, meados da década de 80 do século passado, ou seja, até 1980. Mas a partir mesmo de 1940 em diante, os estudos começaram a ficar mais acirrados em cima dessa teoria inicial de Morse, né? E todo esse estudo atingiu seu ápice, na verdade, como eu disse, por volta de 1980, tendo como um capitão de toda essa equipe o professor alemão Leonhardt, né? Então, através dele, chegaram em outras conclusões, que a partir de então ficou definida como treliça de Morse generalizada, conforme vocês podem ver essa figurinha aí desse slide, né? E eles observaram algumas diferenças do conceito inicial de Morse. Quais foram essas diferenças? Eles perceberam inicialmente que os banzos não eram mais paralelos, ou seja, na verdade até eram paralelos, mas só na região de baixo valor de esforço cortante, ou seja, na região central da viga. Conforme ia caminhando para os apoios, o banzo superior dessa treliça começava a ficar arqueado. Então, com isso, você tinha bielas, né, fazendo a função da diagonal dessa treliça lá na região central do vão em torno de 45 graus, enquanto você chegava lá no apoio, você tinha essa biela bastante inclinada em torno aí de 30 graus. Então, a diagonal variava, né, a sua inclinação. Por quê? Porque o banzo superior não era arqueado. E eles perceberam também que existia uma ligação semirrígida entre a biela de compressão e o banzo superior. Então, existia um determinado engastamento entre as bielas e esse banzo. Tá? E as demais considerações manteve-se a mesma da original, ou seja, a parte vertical, né, os montantes da minha treliça idealizada, era absorvido pelas armaduras transversais, pelos estribos, enquanto a armadura longitudinal inferior formaria o banzo inferior da treliça. E, em contrapartida, essa treliça não era mais considerada como isostática, e sim hiperestática. E, além disso, pessoas perceberam o seguinte, que conforme você variava a inclinação dessa biela, você transferia transferia os esforços para a armadura longitudinal. Ou seja, então, você mudando a inclinação das bielas, você tinha uma variação do esforço, tanto para os estribos quanto para a armadura longitudinal. Essa é outra grande diferença, muito importante em relação à teoria clássica, a treliça clássica de Morse, aonde os esforços praticamente eram constantes para cada seção que você avaliava. E agora não, agora você inclinando a biela, percebeu-se que inclinando a biela, os esforços, ou seja, reduz o esforço, um determinado esforço absorvido pelo concreto, que até então não era considerado na treliça clássica, agora já é, nesse novo estudo, né, chamado treliça de Morse generalizada. O concreto absorve uma quantidade de esforço cortante, e aí existe uma redistribuição do esforço cortante, tanto para os estribos, quanto esse esforço transformado em esforço na barra longitudinal, ou seja, força de tração na barra longitudinal. Então, essas são as principais diferenças, e muito importantes, na verdade, o que gerou, representado hoje na norma de 2014, as duas equações clássicas para verificação das suas estações tangenciais, né? Então, veja só, para a gente poder finalizar esse assunto e chegar no cerne do assunto, eu quero comentar como é que a gente faz hoje o cálculo da viga no que diz respeito às tensões tangenciais. Então, veja lá, pessoal, a partir da treliça de Morse generalizada, veio explícita a nossa norma duas verificações. A primeira, dado por um parâmetro chamado VRD2, né? V de esforço cortante, R de resistência, D de valor de projeto. Tá? VRD2, o que significa esse VRD2? Ou seja, ele explicita para a gente o quanto que o concreto resiste ao esforço cortante para que a biela comprimida não se rompa. Tá? Então, é uma verificação
da diagonal comprimida do concreto à diagonal comprimida mais solicitada, que em geral essa biela está lá na região do apoio, tá bom? Então, primeira verificação que a gente faz é o seguinte, olha, vamos comparar o VSD, que é o esforço solicitante de projeto, o maior esforço cortante que eu vou utilizar, valor de projeto na minha viga, ou seja, já majorado, esse valor tem que ser inferior ao VRD2. Tá? E o VRD2, por si só, tem uma expressão que é dada na norma, não vou nem citar aqui, mas é dado na norma. Então, essa verificação, eu estou dizendo o seguinte, olha, o meu esforço cortante atuante não pode ser superior à resistência da diagonal comprimida do meu concreto. Ou seja, imagina essa biela, pessoal, como se fosse um corpinho de prova posicionado lá na região do apoio, onde existe o maior esforço cortante. Tá? Então, eu tenho que verificar, eu tenho que fazer a verificação de tal maneira que eu não permita que essa biela seja rompida, né, na compressão diagonal, tá certo? Então, é como se meu corpinho de prova não rompesse a compressão. Então, é essa verificação que eu estou fazendo com o VRD2. Ok, pessoal? Só para lembrar, né, voltando um pouquinho, falando sobre o esforço solicitante de projeto, ele pode ter o valor reduzido em relação àquele teórico que a gente calcula. Por quê? Porque o teórico a gente sempre calcula no eixo do apoio. E o eixo do apoio geralmente é o eixo do pilar, por exemplo, né? E na verdade não existe esforço cortante no eixo do pilar. O esforço cortante existe, máximo ocorre na face do apoio. Então a gente pode considerar uma redução desse valor do diagrama de esforço cortante, utilizando o esforço cortante solicitante na face do apoio, tá? Não no eixo da peça. Então já tem uma reduçãozinha aí do valor do esforço cortante. E além disso, a norma permite também, quando se tem carga uniformemente distribuída na minha viga, permite que eu consiga usar o esforço cortante a uma distância da face do apoio de D sobre 2, onde D é a altura útil. Então vamos imaginar, vamos fazer um exemplo rápido aqui, vou imaginar que você tem uma viga de 50 centímetros de altura e o meu D é igual a 46 centímetros. Estou tirando 4 centímetros do delinho, né, um valor aproximado. Então eu posso usar o esforço cortante a 23 centímetros da face do apoio. Esse valor vai ser um pouco menor que na fase do apoio, que é um pouco menor do que o eixo da peça. Então, eu tenho essa liberdade, a norma permite que isso seja feito, para que o esforço cortante solicitante de projeto, ou seja, o VSD, seja reduzido, tá certo? Os estudos levaram à conclusão que se eu usar até D sobre 2, eu não estou indo contra a segurança do meu elemento estrutural, tá certo? Então, essa é uma característica que pode ser feita para carga uniformemente distribuída. E quando você tem carga concentrada, apoiada próximo do apoio, também tem algumas considerações que a norma permite, tá? Aí eu não vou entrar nesses detalhes, esses pormenores, não. Eu até recomendo que vocês façam uma leitura da norma nesse sentido para poder ver esses pormenores, tá bom? Então veja, olha, então nós já comentamos que o VSD ele pode ser reduzido, mas ele não pode ser superior ao VRD2, ou seja, a resistência à ruína da minha peça, né, no que diz respeito à diagonal comprimida, ou seja, a compressão da minha biela, beleza? Veja, vencida essa primeira equação, né, essa primeira equação estando satisfeita, nós passaremos então à verificação da segunda equação, ou seja, o meu esforço solicitante de projeto tem que ser menor ou igual a VRD3. O que seria VRD3? VRD3 nada mais é do que a resistência ao esforço cortante do concreto quanto à ruína por tração diagonal. Ou seja, o que seria essa tração diagonal? A gente está verificando para não deixar abrir é como se fosse o meu esforço de tração estando perpendicular à biela, ali naquela região é como se fosse fendilhar, ou seja, abriria o concreto sob tração, onde essa tração está ocorrendo perpendicular à minha biela de compressão, tá bom? Então é essa verificação que nós vamos fazer. A primeira, o VRD2, refere-se à compressão diagonal, ou seja, a compressão na direção da biela, enquanto a segunda verificação, a gente verifica devido ao esforço de tração perpendicular a essa biela. E aí a isso a gente dá o nome de ruína por tração diagonal, tá certo? Por sua vez, esse VRD3, essa parcela pode ser dividida em duas outras partes. Uma, devido à resistência dada pelo próprio mecanismo da treliça generalizada de Morse, ou seja, dada pela resistência do concreto, e uma segunda parcela dada pelo próprio estribo, pela resistência do aço, tá certo? Então é isso que nós vamos comentar nesse momento, tá bom? Essas duas parcelas, pessoal, só para retomar um pouquinho o conceito, toda a história, né? Na treliça clássica de Morse, não era abordada essa resistência do concreto às tensões de cisalhamento. Com o avanço dos estudos, foi verificado isso, abre aspas, criação da treliça
generalizada de Morse, porque houve aí, na verdade, o acréscimo de alguns conceitos que não tinha no primeiro estudo, né? E esse VC é um acréscimo desse estudo, né? Ou seja, agora eu sei que a minha viga, submetida ao esforço cortante, as tensões tangenciais, né, devido ao esforço cortante, ela passa a ter uma resistência, né, a esse esforço cortante também dado pelo VC, tá bom? Então, o que a gente tem agora são essas condições, uma parcela dada pelo concreto, uma parcela dada pela armadura. Bem, feito isso, né, agora, tanto para a primeira situação, né, verificar o VRD2, quando verificar o VRD3, nós temos dois processos de cálculo, tem dois procedimentos distintos, um denominado pela norma 6118 como modelo 1 e o outro como modelo 2. O que seria cada um dos modelos? Eu vou comentar de forma bem rápida, tá bom? Para não ficar muito maçante esse assunto. O modelo 1, pessoal, ele tem uma definição básica, biela de compressão com 45 graus em relação ao eixo horizontal, ou seja, em relação ao eixo da viga. Tá certo? Para isso, adota-se VC constante, ou seja, admite-se que independente de qualquer valor do VSD, ou seja, em qualquer seção que eu tiver, em qualquer valor do VSD, eu vou ter uma resistência ao cisalhamento dado pelo concreto, ou seja, o meu VC constante, ele não varia. Tá? Enquanto o modelo 2, ele tem essa diferença básica, ou seja, o meu VC ele diminui conforme aumenta o esforço solicitante, né? Se o meu esforço solicitante está aumentando, a minha resistência do concreto para aquela determinada seção, ela reduz, tá certo? Isso, e quem que vai absorver essa parcela que é do concreto, que agora ela não é admitida mais? Quem vai absorver? Parte vai para a armadura longitudinal e parte vai para os próprios estilos, para a própria armadura transversal, tá certo? Então, esse é o conceito, a diferença do modelo 1 para o modelo 2. E, além disso, a biela de compressão no modelo 2, você pode variar aí de 30 a 45 graus. Então, onde que seria a prática desses dois modelos? O default do software, pessoal, sempre vem com o modelo 1, em geral, tá? Então, vem com a biela definida a 45 graus, né? E eu já sei que o meu VC, ele vai assumir o valor do VC0, que é um valor constante, independente do valor solicitante de cálculo, independente do valor do VSD. Beleza? Bom, vamos lá então. Já no modelo 2, isso não acontece. Aonde que a gente, qual que é a situação que a gente pode abrir mão do modelo 1 dimensionalmente e utilizar o modelo 2? A gente pode utilizar, principalmente quando eu não tenho mais capacidade de aumentar o BW da viga ou o H da viga, geralmente por questões arquitetônicas, né? O BW, se eu aumentar, eu posso estar causando um problema aí com a espessura dessa viga, né? Fica ruim por questões da alvenaria, às vezes até questão da espessura do pilar também, onde essa viga está ligada. E o H, muitas vezes eu não posso aumentar também por questões arquitetônicas, tá certo? Então, qual é o procedimento? Vamos usar o modelo 2, por quê? Porque o modelo 2, eu reduzo a parcela que vai ser absorvida por concreto, transfiro essa parcela de resistência para ser absorvido pelo aço, tanto do estribo quanto da armadura longitudinal. Então, geralmente, uma armadura transversal e longitudinal um pouco mais pesada, em detrimento do modelo 1. Mas com isso eu consigo desprezar aquela resistência dada pelo concreto e transfiro para o aço, tá certo? Então, essa é uma maneira de eu utilizar o modelo 2 em detrimento do modelo 1. Beleza, pessoal? Então, fica a dica para vocês, né? Essas duas possibilidades. Quando eu uso o modelo 1, né, para situações geralmente normais, e o modelo 2 geralmente eu uso quando eu tenho um esforço cortante que não está, ou seja, o concreto que eu tenho naquela região de esforço cortante não é suficiente para absorver essa resistência VC, tá certo? Aí, então, eu transfiro para o aço. Mas, independente de qualquer coisa, pessoal, se você já quiser fazer um dimensionamento começando pelo modelo 2, nada impede, tá bom? Eu só estou dizendo que, caso o modelo 1 não seja suficiente, a gente pode utilizar aí o modelo 2, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Fica a dica para vocês, como é que eu faço, né? Quais são as verificações que eu preciso fazer no que diz respeito às tensões de cisalhamento. Tá joia? Agradeço mais uma vez a presença de todos, o apoio de todos, e mais uma vez eu peço apoio para dar um like aí para a gente e tentar transferir, né, compartilhar esse nosso link para os demais amigos e colegas para que a gente possa impulsionar melhor essa apresentação, tá bom? Um grande abraço para vocês, eu estou à disposição aí no YouTube para poder responder os comentários, perguntas, né, melhor dizendo,
E faça comentários, pessoal, seja ele aparentemente como crítica ou sugestão, mas todo comentário é válido, porque a partir dali, a partir desse feedback, a gente melhora, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.